Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 4 de julho de 2024. Um abraço aí pra Anta Gorda. E está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a nossa candanga, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, um beijo pro pessoal de Anta Gorda. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação, porque temos ele, o estudioso da diáspora antagordense, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Melhor agora, cara, melhor agora. E, assim, beijo pro pessoal de Anta Gorda, que é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Primeiramente, um beijo pra Anta Gorda. E tô muito feliz de estar aqui, vim correndo diretamente do bar, né, quando eu soube que a gente estava gravando com a pessoa que você vai apresentar agora, tal qual um coadjuvante do grande clássico Jiu-Jitsu. Derrubei todos os meus oponentes no caminho até esse local e consegui sentar aqui com um cabelo muito próximo do Nicolas Cage nessa grande obra cinematográfica. Excelente, Rodrigo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela que já está agendando a sua passagem, o seu city tour por Anta Gorda. Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís? Opa, tudo bom. Já comecei aí a procurar eventos de quadrinho em Anta Gorda, porque vai ser a minha próxima parada. Feira de Quadrinhos em Anta Gorda, Rio Grande do Sul. Excelente, excelente, Thaís. E fechando nosso quinteto de hoje, temos convidado hoje aqui participando do Midcast Política também um entusiasta de Anta Gorda, diretamente do HQ Sem Roteiro, torcedor do Lion. Temos a honra de receber aqui no Midcast PJ Brandão, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que amam a cidade de Anta Gorda. Os sommeliers de Anta Gorda são muito poucos no mundo, né? E ter a oportunidade de estar aqui com 4 especialistas me enobrece, né? Então eu agradeço enormemente, porque só tem 3 coisas que eu sei falar na vida, que é quadrinho, Nicolas Cage e Anta Gorda. Cara, sommelier de Anta Gorda, assim, é um título. Antagordia. Sim, exato. Exatamente. Ouvinte que não tá entendendo nada porque estamos citando a cidade de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Se você for apoiador do Midcast na categoria, a partir de R$20, você poderá ter essa oportunidade de saber o que debatemos aqui por mais de meia hora, atrasando completamente a gravação, debatendo sobre a cidade de Anta Gorda. E também quem nos apoia na categoria Beijo da Lhama, né, o Reni Barcelos e o Bruno Teixeira tiveram a oportunidade de ver aqui, né, esses 30 minutos históricos nunca antes feito, né, na podosfera brasileira. Cara, é uma propaganda muito eficiente, Vitor. Com certeza eu imagino os nossos ouvintes morrendo lá, tremendo. Meu Deus, eu preciso ouvir um conteúdo extra sobre Anta Gorda. Eu vou abrir a minha carteira agora e despejar dinheiro em cima desse podcast. Eu sinto já caindo em cima de mim, eu sinto a textura das notas de R$100. Vamos fazer uma aposta ali. Quantos ouvintes novos apoiando o Midcast vocês acham que vão ter pra escutar o nosso extra falando sobre Anta Gorda? Quantos habitantes tem Anta Gorda? 5 mil e poucos. Quase 6 mil. Minha aposta é essa aí. Minha aposta é essa. Também. Eu acho, inclusive, que a gente poderia aproveitar esse filão de mercado e criar um jogo de aposta chamado Jogo da Antinha. Que é para as pessoas apostarem e a gente poder ganhar também. E é um bicho nosso, né? Ao contrário do tigre, então. Exatamente. É ao contrário do tigre. Você nacionalista, você local. patriota, você que apoia cultura nacional, você que apoia o nacional, você que não é um entreguista. Você que é uma anta. Você é uma anta. Se você não apoia um podcast nacional que valoriza a cidade de Anta Gorda, eu me arrisco a dizer que você é anti-Brasil. Você é anti-Brasil, cara. Você que pessoa que não gosta de uma anta. Exatamente. Digita no Google agora, filhote de anta. anta. Digita Gorda. aí, filhote de anta no Google. Se você não se emocionar, você tá morto por dentro. Exato, e o nosso querido Cátio Baradas acabou de escrever aqui no chat, né, que ele tá acompanhando a transmissão, dinheiro mais bem gasto em apoiar na categoria Beijo da Lhama. Eu achei que ele já tinha desistido da gente, já tinha saído, porque tem 40 minutos que ele tá ouvindo esse lero-lero. Meu Deus do céu. Pra você ver como vale a pena, vocês não fazem ideia
como foi interessante a nossa conversa sobre Anta Gorda. Exatamente. E pelo visto foi tão interessante que a gente não consegue parar, né? Exato. A gente não consegue parar de falar. Tá quase saindo. Se sair no feed do Midcast um episódio só sobre Anta Gorda, não se assustem. Mas, Vitor, eu vou fazer só um corte aqui, porque eu quero perguntar pro nosso convidado, a primeira vez do PJ Brandão aqui com a gente. PJ, assim, pra quem não te conhece, você produz algumas coisas, você está envolvido em alguns projetos, então você já disse pra gente que você sabe falar sobre quadrinhos, Nicolas Cage e Anta Gorda, mas onde que a gente pode te ouvir? Como é que a gente pode te acompanhar? Como que as pessoas podem te perseguir como stalkers furiosos atrás do seu cabelo voluptuoso? Inclusive, produzo demais, tô querendo desproduzir algumas coisas, assim, eu tô querendo destruir certas coisas que eu já fiz. Eu tenho basicamente 2 projetos, né? Um pessoal, que é o HQ Sem Roteiro, que era um podcast, se tornou um canal de conteúdo, de vídeos para as redes sociais, em que eu falo inicialmente sobre quadrinhos, mas acabo falando sobre muitas coisas envolvendo política, cultura, economia, enfim, comunicação, que é a minha área de especialidade, né? E quadrinhos também, que é a minha área de pesquisa. E também um podcast Nicolas, né, que já foi citado aqui anteriormente, que é um podcast em que eu produzo junto com o Roberto Rudinei e o JP Martins, então existe um PJ e um JP no mesmo programa, essa é uma questão, em que a gente grava sobre os filmes do Nicolas Cage, né, que a gente gravou sobre todos os filmes do Nicolas Cage. PJ, mas sim. E aqui também, a gente só não gravou sobre filmes que ele não lançou ainda, mas é questão de tempo, porque ele vai lançar, e nós assistiremos e gravaremos sobre eles. Então, assim, são essas minhas expertises, né? Quadrinhos, Nicolas Cage, Anta Gorda. Eu tenho que falar aqui que eu sou um Nicolover, então eu tô claro. muito feliz. Quem não é tá maluco. Quem não é, né? Quem não é tá errado, assim. Não ser Nicolover é quase como odiar uma anta. Exatamente. Eu vou contar um fun fact da minha vida aqui, que eu casei com um cara porque eu ri quando ele falou quantos Oscars o Nicolas Cage tem, e foi assim que a gente começou a falar. Pô, tem um. Olha. Pelo filme Despedida de Las Vegas, filme de 94, que ele ganhou o Oscar em 95. E eu fiquei, cara, quando você eu assiste fiquei tão 100 filmes do incrédula. mesmo cara, você aprende. E era uma pergunta muito séria, e não era pra mim essa pergunta, e eu fiquei tão incrédula. Eu olhei pra trás e... Pois é, meu Nicolas Deus, Cage, assim. Mas aí, eventualmente, eu tive que separar dele, não aguentei. Não aguentei tanto. Não foi suficiente, né? Não era suficiente saber sobre Se Nicolas fosse Cage. 2 Oscars... Aí tava com certeza, faltou Oscar pro Nicolas Cage. Este é o motivo da minha solteirice. Cuidado quando você escutar alguém perguntar sobre Anta Gorda perto de você, hein, né? Porque gente, não Tá tem aí, dinheiro pra casar minha ainda, não filha. pergunte. Mas o Abal acabou de dizer, acabou de responder a gente, falando, não falem mal de Anta Gorda, pois a família da minha mãe é de lá. Eita, olha isso. Mas ninguém falou mal, só fizemos elogios, inclusive porque Pelo contrário, a Anta não a gente é vai ter que- negacionista. A gente vai ter que chamar ele pro midcast especial Anta Gorda. Porra, com A certeza. pessoa no Tinder, assim, passando, né? Aí tem o nome da pessoa do lado do emojizinho de anta. Por favor, tinha que ter um emoji de Anta. Paixão imediata. Meu Deus, Caramba, aí, ó. Felipe Abal, olha aí. Um beijo, Abal. Olha aí. Com certeza no Anta Gorda Cast você estará aqui para fazer presença. Bom, chega, gente. Vamos seguir com a pauta aqui. Senão a gente não termina hoje. Bom, Anta Gorda fica, né, no Rio Grande do Sul, né, uma cidade do Rio Grande do Sul, e a gente vai aqui novamente atualizar a situação do Rio Grande do Sul, né, a tragédia que a gente teve lá, vamos falar sério agora. Inclusive, links na descrição do episódio para quem quiser continuar ajudando quem está precisando lá no Rio Grande do Sul, você encontra aqui na descrição. E a gente teve aí 2 notícias que a gente separou essa semana. A primeira é sobre aquelas cidades provisórias, né, que muito se falou, né? Então o governo do Rio Grande do Sul inaugurou a primeira cidade provisória para receber os desabrigados da enchente, e agora ele foi nomeado, né, como Centro Humanitário de Acolhimento e dispõe de 126 unidades habitacionais cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados e tem capacidade para acolher cerca de 630 pessoas. A estimativa, né, de Canoas, né, porque é onde foi instalada essa primeira cidade provisória, é que 150 mil pessoas tenham sido atingidas pelas enchentes no município, sendo que 104 mil foram para abrigos institucionais e voluntários. E agora o governo do Rio Grande do Sul, né, ele está estimando fazer a instalação de 5 desses centros
municípios, sendo 3 em Porto Alegre e 2 em Canoas. E além disso, a gente teve, né, o Datafolha divulgando uma pesquisa, né, sobre as pessoas que foram mais impactadas, né, por conta das enchentes. E essa pesquisa mostrou, obviamente, como a gente já imaginava, que os mais vulneráveis relataram com maior frequência que perderam casas, móveis, eletrodomésticos e postos de trabalho. E nas cidades atingidas pelas inundações, quase metade das famílias que ganham até 2 salários mínimos respondeu ter perdido casa, móveis, eletros ou próprio sustento. Já entre aqueles que ganham de 5 a 10 salários, só 13% relataram algum prejuízo. Além disso, mais da metade, 52%, dos pretos nos municípios afetados relataram algum tipo de perda com as enchentes. O Datafolha fez ali 567 entrevistas no estado, e aí a margem de erro é aproximadamente 4 pontos percentuais ali no geral, né, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Na região metropolitana a margem de erro é de 5 pontos e nas cidades gaúchas do interior de 7 pontos. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essas duas primeiras notícias? Mas, Vitor, com relação às cidades provisórias, eu quero lembrar uma fala que a gente já teve aqui, a gente já conversou sobre isso, quando se anunciou esse planejamento, que é algo para a gente observar com bastante cuidado. Eu sou muito receoso com relação a esse deslocamento, né? Você colocar essas pessoas num projeto que ele se diz provisório, mas que em outros casos de desastre que a gente já teve no país, isso se prolongou por meses e até anos. Então, a cada mês que essas pessoas elas são mantidas distantes do seu local, da sua moradia, da sua casa, do local onde elas têm memórias, onde elas desenvolveram a sua vida econômica, onde elas têm saídas, isso é um problema, ele aumenta. E você coloca uma cidade provisória, isso pode parecer que você vai ter um tempo muito maior para poder resolver aqueles problemas estruturais. Só que na prática, não há como você esperar que se reconstrua cidades por completo até que essas pessoas possam retornar. Então, o plano de retorno dessas cidades, ele tem que estar em conjunto com essas cidades provisórias. Se isso não há, se a gente não consegue visualizar um plano para quando essas pessoas vão retornar, a gente tem um problema, uma prorrogação do problema, é jogar para debaixo do tapete. Então, ainda não se sabe se é o caso, mas há de se acompanhar com muita calma. Mantenho aqui a recomendação das pessoas acompanharem o perfil da Paula Costa, que já gravou com a gente aqui, que diariamente dá atualizações pra gente de o que acontece em cada cidade, quando tem alguma nova movimentação, o número de desabrigados, se tem alguma pessoa que foi realocada, se tem algum projeto novo sendo desenvolvido em cada região, pra gente se manter atento. Porque depois que passa 1 mês, 2 meses de uma tragédia como essa, a tendência é a mídia não falar mais do assunto e a gente não saber o que acontece. E a gente está falando de milhares de pessoas que elas ainda não voltaram para suas residências. Elas ainda não sabem onde elas vão morar. E elas estão lá na expectativa de que o governo faça alguma coisa, de que elas tenham não só algum subsídio, mas um acompanhamento. Não é só uma questão de colocar dinheiro, de dar esse suporte, mas de fazer um acompanhamento, porque é um trauma difícil de se imaginar para quem nunca esteve nessa situação. Você perder completamente a sua casa, você ser deslocado das suas memórias, você perdeu o seu emprego, não sabe por onde você vai começar, e você está numa cidade provisória e pode parecer que não, isso é o suficiente, já está aí, se vire. Não dá para ser assim. Não dá para esperar que essa cidade ela funcione dessa maneira por meses ou quiçá anos, como a gente já viu que aconteceu em Minas Gerais com os crimes ambientais da Vale, que tem pessoas que até hoje não puderam retornar para sua cidade de origem. Já são 2 meses da tragédia, né? E como você comentou, que está cada vez mais difícil achar notícias realmente atualizando sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. E Paola, que já está convidada para participar do Midcast Sem Pauta, porque fizemos esse compromisso aqui nos episódios em que ela participou. PJ, Thaís, Ana, algum comentário? Observar aqui que essas unidades habitacionais foram cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, que é muito forte nessa coisa assim, refugiados climáticos, mas para a gente lembrar por que essas pessoas perderam as casas, né, e lembrar dos cuidados que a gente que eu falo assim, né, enquanto país, que o nosso país deve ter para que esse tipo de situação não aconteça novamente. A gente fala muito que a ONU não serve para nada, não sei o quê, mas nesses momentos, assim, a gente vê a importância da organização, né, em momentos de crise extrema. Também foi, a gente já falou aqui em episódios anteriores, que, assim, essas casas, elas são temporárias e
o Rodrigo já falou muito bem sobre isso, né? Que seria importante também que se houvessem desapropriação e ocupação de imóveis, principalmente prédios, né, que estão vazios, porque é uma solução mais rápida, e também encontrar outras soluções de construção de casas de fato que possam ser mais rápidas do que as construções tradicionais de alvenaria, né? Existem outras soluções que não são essas casas prontas, esse centro humanitário, né, que deve ser algo assim, que é necessário, que obviamente é melhor do que as pessoas estarem todas juntas amontoadas em um ginásio, mas que deve ser um passo muito, muito curto, enfim, pelo que o Rodrigo já falou aí, né, no comentário dele, para que, de fato, assim, essa situação não se estenda e que as melhorias aconteçam, né, para que as pessoas do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, das cidades afetadas, consigam retomar não sei se a palavra certa seria normalidade, mas pelo menos melhorar de vida, né, e conseguir seguir em frente. Exatamente. Então, lembrando que tem os links aqui na descrição do episódio, caso você queira colaborar e ajudar com quem está precisando. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última quinta-feira, né, no dia que a gente gravou o episódio da semana passada, né, o programa Mover, né, aquele que era para fazer o incentivo da indústria automobilística, né, para desenvolver novas tecnologias, novos produtos, e que incluíram ali dentro a taxação de 20% para as compras internacionais abaixo de $50, a famosa taxa das blusinhas. Então, está sancionado e agora vai rolar uma medida provisória com detalhes da regulamentação, né, que ainda vai ser publicada, e a previsão do ministro da Fazenda, o nosso querido Haddad, que a mudança na alíquota vai valer a partir do dia 1º de agosto. Ana, preparada? Depois de ver memes de Haddad Zé do Taxão, estou preparadíssima. Tu já viu o Rombocop? Não tinha o visto Rombocop essa. É muito bom, o taxador sem futuro. É muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu tava procurando isso agora. Fala que eu... Como é que era? Fala que eu te mandei, Vitor. Fala que eu te Fala que eu te escuto, tributo? Fala que eu tributo, fala que eu tributo. Muito bom, muito bom. Cara, pra mim, assim, eu acho que a gente falou que tinha que falar dessa taxa das blusinhas, por mais que o Haddad tenha explicado e nós brasileiros tenhamos entendido, né, é ponto pacífico que, assim, foda-se, porque vai ficar mais caro pra gente, pra usar a mesma coisa que você compraria direto da China, você vai comprar via Magalu, via Renner, via não sei o que, é muito mais caro. Então, assim, é bom pra indústria... Oi. Ainda teve aquela parceria, né, que a Magalu fez com a AliExpress, né, pra uma vender pelo amor da outra. De Deus. Se brincar, você pensar assim, ó, às vezes vale a pena pagar a taxa do que pagar na Magalu, né? Eu acho que é meio como a pirataria, assim, não é que as pessoas vão deixar automaticamente comprar na China para comprar da Renner. Não vão, cara, é uma coisa que você não vai comprar. O que eu quero chamar a atenção, para além dessa discussão que a gente já fez, é como essa taxa ela entrou dentro da proposta do programa Mover. E aí são esses que eles chamam de jabuti, né? Você tem o governo tem que discutir alguma coisa, tem que pagar alguma coisa, aí, a oposição, ou quem quer que seja, no caso aí, né, a galera do Arthur Lira, enfia alguma coisa que não tem nada a ver, mas que eles querem aprovar, ou vice-versa, às vezes é o governo que faz isso. E a coisa passa, é aprovada dentro de um pacote de medidas que talvez não tenha, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, né? Então eles chamam de jabuti. É o famoso jabuti no toco, para citar indiretamente Ciro Gomes, novamente, terceiro episódio seguido, eu tenho essa oportunidade de citar Ciro Gomes, que assim, o jabuti não sabe ali quem alguém colocou, então, e acaba passando. E eu acho que a gente tem ficado, né, leitores no geral, a gente tem se atentado mais para essas coisas, mas que é uma manobra que não é nova, vão continuar fazendo, né? Porque essa taxa tinha sido discutida lá atrás, não tinha ido à frente, aí depois a Janja, né? Vocês lembram, teve uns meses atrás aquilo tudo que a Janja veio a público falar que não ia rolar, que não ia acontecer, e o negócio voltou e agora a gente vai ter que engolir. Então, assim, eu já desinstalei o aplicativo da Shopee do meu celular, não quero nem saber, Haddad. Mas é a gente ficar ligado nesse tipo de coisa que passa quando você, teoricamente, está discutindo um tema e aí aprova-se, e aí você vai ver tudo que estava junto ali na hora que você assinou ou não.
li e aceito os termos. Aí você vai ver, passou uma parada dessa que não tem como, assim, o próprio Lula já falou em entrevistas, mais de uma, que, porra, ele entende, ele falou o que eu praticamente falei o que o Lula disse. Eu entendo o que o Haddad falou, mas eu não concordo. Ele falou Mas que não passou. concorda, que até vetaria, mas não vetou também, né? Então... Mas não vetou, porque é uma briga perdida, assim, isso vai continuar voltando toda vez, então, sim, porra, não vejo a hora de me livrar do Arthur Lira. É engraçado porque, assim, tipo, passou dentro do Mover, mas, assim, mal se fala sobre o Mover, né? Se fala da taxa das blusinhas, era um negócio que, teoricamente, era pra passar despercebido, e é só o que se fala. Enfim, é algo que pega muito pra falar mal do governo, e, nesse caso, eu acho que tem que falar mesmo. Falando em falar mal, a gente comentou semana passada, aqui são notícias rapidinhas, tá, gente? A gente comentou semana passada que o Lula havia meio que, entre aspas, criticado o STF, né? Que o STF se mete em muita coisa e tudo mais. E aí o Flávio Dino comentou essa declaração do Lula e ele disse que isso é uma consequência da conflagração da sociedade e não da atuação dos próprios membros do tribunal. Abre aspas para o Dino. Eu nunca vi nenhum ministro do STF ou do STJ ou de outros tribunais saírem correndo pela Praça dos Três Poderes para acatar um processo e colocar lá dentro. O problema é que quando as situações conflituosas caminham por aquela praça e não encontram outra porta, acham o prédio do Supremo mais bonito, a rampa é menor e lá eles entram. E lá chegando, nós não podemos jogar os problemas no mar ou no Lago Paranoá. Nós não podemos prevaricar. Fecha aspas. Foi uma lapada do Dino no Lula ou foi impressão minha? Nada como estabilidade, né? Você poder dar uma resposta dessa no chefe. Um concurso público, né? Assim. Bom demais. Você poder. Desejo para todo eu brasileiro. gostaria de dizer que se Flávio Dino fosse ministro, eu adoraria ele ver num Big Brother Brasil, cara. Imagina isso na segunda-feira que eles têm que criar briga entre eles ali pra na terça-feira ser eliminado. Imagina esse homem. Sim. Porra, imagina o Flávio Dino no jogo da Discord, meu irmão. Caramba, seria uma coisa fantástica. Assim, ele tem o jeito, sabe? Pra ser debochado de uma forma que é muito impressionante, assim. É uma coisa que, confesso, mexe comigo. Mexe com todos nós aqui. Exatamente. Rodrigo não muito, né? Rodrigo balançando a cabeça ali. Cara, Rodrigo assim, nunca se deixou levar pelo Flávio Dino. Eu acho impressionante. cara. Ele é muito imune ao Flávio Dino. Pode. Totalmente, eu sou vacinado, assim, contra o Flávio Dino. Não me esquecerei como o Flávio Dino foi como governador. Não me esquecerei o posicionamento do Flávio Dino com relação às polícias. E, assim, eu entendo que o Flávio Dino ele tenha uma verve, que ele seja praticamente uma cornucópia verbal, mas eu acho cansativo até certo ponto, assim. Eu estou cansado de todas as vezes que o Flávio Dino ele surge. Ele estava sumido, aliás, né? Nossa, quanto tempo que eu não vejo. E aí quando ele surge, ele surge... STF, né? Tem que estar sumido. Tava bom assim pra mim. Porque toda vez que ele surge com uma nova alegoria, com uma nova analogia, com uma nova metáfora engraçadalha, e que honestamente não me pega. Eu admito que ele tem essa verve e tudo mais, mas não me pega. E chega um ponto que fala, tá, beleza, você deu essa declaração. Honestamente, e aí? Porque quando eu me pergunto e aí, não vem nada depois. Não vem nada depois da fala bombástica dele, não vem nada depois da grande sacadinha que ele... meu amigo, isso tem muitas sacadinhas, vai lidar como publicidade e propaganda, colega. É o seu lá, o pessoal da publicidade é o galera da sacadinha. Então talvez aí seja o seu caminho. Mas isso é cansativo, porque na prática eu gostaria de ver notícias do Flávio Dino vinculadas a decisões razoáveis, vinculadas a... Mesmo quando ele era ministro, antes de virar ministro do STF, né? Mesmo quando ele estava lidando com segurança, com justiça, eu gostaria de que as declarações dele elas sempre estivessem vinculadas a acertos práticos. Algumas vezes isso aconteceu, mas na grande maioria das vezes a gente fala do Flávio Dino com relação a essa capacidade dele de mobilizar o público, de ser atrativo, mas isso não me pega. Eu quero ver quais são as movimentações dele, quais são as decisões dele como ministro do STF. Eu quero ver como que ele vai ser capaz
capaz de, na prática, defender que o STF não deve ser completamente desvinculado da política, que é prejudicial para a gente tentar pensar um STF que ele não seja vinculado às movimentações políticas. Que, para mim, isso está ligado aos ataques que o STF tem recebido nos últimos anos. É uma tentativa de despolitizar o STF como se isso fosse possível, de se imaginar um STF que ele não tome decisões políticas, de se supor que as decisões judiciais, elas estão desligadas da nossa realidade material, que elas estão desligadas dos acordos que a gente faz em sociedade. E nunca foi e nunca será assim. Isso é impossível. E a gente não tem que encarar como algo negativo. A gente não tem que entender o nosso judiciário como desligado da política. Ele faz parte das nossas entidades políticas. E ele atua dessa maneira. E ele está em diálogo constante. E eu acho que é necessário falar sério com relação a isso. Não tergiversar, não procurar metáforas e afirmar, olha, nós somos um dos poderes e assim como qualquer outro poder político, a gente também atua de modo político. A gente está aqui interessado em interpretar a nossa Constituição. E o que é a nossa Constituição? Senão a nossa carta que determina quais são as nossas regras básicas para conviver em sociedade através da política. Então, falar de justiça no Brasil não pode ser algo destituído da camada política. E isso me falta em todos os ministros do STF nesse momento. O descaramento, a coragem, a honestidade de falar, sim, nós estamos também fazendo política aqui. E qual é o problema? Que outro poder que não vai fazer política? Que outro poder político que não vai fazer política? Acho que a gente dá muitas voltas e as alegorias do Dino, para mim, elas às vezes parecem isso. Você está dando volta demais para falar uma coisa que ela poderia ser dito de forma mais honesta. De fato, o Dino é muito instagramável, né? O Dino é muito instagramável. Eu concordo com isso. E também tem essa questão que eu acho que é interessante desse discurso recente de uma direita, de que essa fala de que o STF está legislando, né? E a legislação é um caráter exclusivo do poder legislativo desse país, né? O que chuta diretamente uma das bases da questão democrática, que é a questão dos pesos e contrapesos, né? De que os poderes, eles são autorregulamentadores, eles conversam entre si, eles limitam-se entre si, eles discordam entre si, eles levam, empurram e trazem de volta entre si, né? Então, o STF tem esse poder muito importante, como você falou, Rodrigo. Eu concordo plenamente nessa questão de que ele está fazendo política, e a única forma de dizer que ele não faz política é se você for antipolítica, que é uma discussão que é uma bandeira da direita recente mundial, né? É tipo, dizer que o Trump não faz política, o Bolsonaro não é político ou coisa do gênero, ele é antipolítico ou fora da política ou coisa do gênero. Então, a única maneira realmente de você ver o STF destituído de qualquer poder político é realmente se você quiser escantear esse poder que o STF ele tem, precisa ter, né? Qualquer judiciário precisa ter em um país que a gente julga democrático. Excelente. E só para reforçar, essa fala do Dino foi justamente lá em Lisboa durante o evento do Gilmar Mendes, lá em Portugal, do instituto dele, né, cara? Gilmar Palusa. Gilmar Palusa, exatamente, cara. E ainda falando aqui, né, sobre justiça, o nosso querido Barroso, né, anunciou que o CNJ fará um mutirão nos presídios para reavaliar os casos de pessoas detidas por portar maconha após o STF fixar a quantidade de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas para diferenciar usuário de traficante. Eu procurei aqui se tinha alguma notícia mais recente, porque essa notícia é de 27 de junho, né? Foi logo depois do julgamento do STF, mas não achei. Então, fica por enquanto essa última atualização, né? Só trazendo mais um fato novo em relação ao que a gente comentou semana passada. Posso seguir? Então, vamos embora. Todo mundo concordou? Vamos aqui, ó. Teoria da conspiração. Rodrigo e Ana, que estavam aqui no episódio passado, né? Que a gente falou sobre a tentativa de golpe lá na Bolívia, que aí o Zuniga foi preso e aí falou, não, isso aqui foi um combinado com o Arce, né? A gente, na verdade, tentou um golpe aqui para aumentar a popularidade dele. E o Rodrigo até comentou, né, que isso poderia ser visto como algo factível lá dentro, principalmente porque, né, o Arce estava ali naquela briga política com o Evo. E o Evo disse realmente estar convencido de que a rebelião militar na Bolívia foi um autogolpe fracassado. Ó, abre aspas aqui, ó. Lúcio nos enganou, mentiu para nós, mentiu para os bolivianos e para o mundo inteiro. Se foi um golpe ou um autogolpe, há debate. Mas estou mais convencido de que foi um autogolpe para melhorar a imagem dele ou deixar a presidência para a junta militar, fecha aspas, afirmou Evo Morales. E aí, concordam? Cara, não duvido nem acredito, muito pelo contrário.
Eu acho muito difícil a gente... Eu sei que... E você falou em teoria da conspiração, eu acho que você falou corretamente, a gente tem que pontuar isso, que muitas das coisas que elas acontecem na política latino-americana, se você observa na hora e você tenta raciocinar aquilo, você fala, maluco, isso faz o menor sentido, não é possível, isso é ficção, você tá assistindo muita novela, e aí tu vem e observa a história da América Latina. Você a terra do real é um fantástico, né? Nossa política. Cara. Assim, vou duvidar? Vou duvidar. De início, eu não acho que a gente tenha indícios densos com relação a isso. Não me parece. O que deu pra gente observar de fora, com as informações que a gente tem agora, é o que já foi noticiado. A gente teve uma tentativa de aquartelamento fracassada e que aparentemente não teve nenhuma relação com Lúcio Arce. Mas eu vou botar a minha mão no fogo? Eu não vou. Pô, não boto a minha mão no fogo nem pelo nosso presidente, eu vou botar pelo presidente dos outros? Não vou. Mas o que a gente comentou no episódio passado era que era previsível que isso ia ser utilizado dentro dos discursos, da briga interna que a gente tem no MAS atualmente. Então não seria nenhuma surpresa e não foi. Era previsível que o Evo faria isso. E lá dentro, sim, para uma parcela do eleitorado, isso cola. Vai deixar uma parcela do eleitorado na dúvida. Se perguntar, peraí, será que eu vou confiar realmente? Se alguém já tinha alguma desconfiança com o Lúcio Arce, vai ficar com os dois pés atrás. Vai tender a pensar como o Evo. Que ele, só que tem aquela coisa, o Evo chega a um ponto em que ele começa a ser quase tão paranoico quanto o José Inocêncio em Renascer. Ele, qualquer lugar, você olha pra qualquer canto e há uma tocaia. Você abre a porta da geladeira, tocaia. Você abre a janela pra respirar de manhã, tocaia. Tu vai estender o lençol da sua cama, tu olha e tocaia. O Evo Morales, ele tá um pouco nesse clima, assim, já faz um tempo, né? Qualquer ação pra ele é uma possível tocaia. Então eu deixo esse adendo que não dá sempre mais pra confiar aí no posicionamento do Evo com relação a essas desconfianças. É muito difícil tirar qualquer conclusão dessa história, né? Pode não ser, mas assim, se o presidente da Bolívia realmente compactuou com os militares para fazer um autogolpe, eu diria que seria muita inocência da parte dele achar que os militares depois iriam dividir o poder com ele. Então, assim, é um dos motivos que me faz não crer nessa história de que foi combinado com o presidente um autogolpe. É uma das coisas que me leva a desacreditar nessa versão. Porém, assim como o Rodrigo, eu não colocaria minha mão no fogo por ninguém nessa história, porque nós, como brasileiros, né, nesses últimos anos, chegamos à conclusão de que a realidade é muito mais estranha do que a ficção. Excelente. E falando em golpe, eu já vou fazer um gancho com o nosso próximo tópico, pois a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, no dia que a gente está gravando, dia 4, no inquérito das joias, né? Aquela investigação que apura se ele e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente quando ainda era presidente do Brasil. Bolsonaro foi indiciado por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro, segundo aqui informou a Polícia Federal. Também foram indiciadas outras 11 pessoas, todas por associação criminosa, dentre elas aqui, Bento Albuquerque, né, o ex-ministro de Minas e Energia, né, que foi ali o leve trás das joias, segundo as investigações, o Marcelo Costa Câmara, que é ex-assessor do Bolsonaro, o Cidinho, obviamente, o Fábio Weingarten, né, o advogado do Bolsonaro, o Reflexid, né, que é o pai do Mauro Cid, e Frederico Assef, dentre outras pessoas aqui que eu não vou citar porque não tem tanta importância assim. Só gente boa. Só gente boa, exatamente. Então temos esse grande plantel agora indiciado pela Polícia Federal nesse caso das joias. Eu já vou emendar aqui com outra situação que aconteceu hoje, antes de vocês comentarem, que o queridíssimo ex-prefeito de Duque de Caxias, aqui, né, uma cidade da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, Washington Reis, essa pessoa completamente ilibada, que é agora secretário estadual de transportes aqui no Rio de Janeiro, ele foi alvo da Polícia Federal na segunda fase da Operação Venire, sobre a suposta fraude, né, nos cartões de vacinação da família Bolsonaro, que a gente já comentou aqui várias vezes. E aí a Polícia Federal fez essa operação porque eles perceberam que o esquema era muito mais amplo, né, e que, na verdade,
verdade, Bolsonaro teria se aproveitado de um esquema que já estava implantado para justamente fraudar cartões de vacinação. Inclusive, a Polícia Federal, né, anunciou que vai pedir um novo inquérito focado só nessa suspeita das fraudes em vacinas em Duque de Caxias, pela extensão do esquema que foi observado durante as investigações. Então, a gente teve mais esse desenrolar. A gente não tem ainda o término das investigações em relação a esse caso, obviamente, porque agora o escopo foi ampliado, mas eu queria que vocês comentassem aí o indiciamento de Bolsonaro e esse esquemão, não sei se vocês acompanharam, né, divulgado hoje lá em Duque de Caxias, dessa figura maravilhosa que é o Washington Reis. Uma vez a gente comentou aqui que não era possível que o Bolsonaro ia sair de Al Capone, né? Tipo, o cara faz as maiores atrocidades, aí é preso por uma burocracia que deu errado. E acho que vai, eu gosto também, não me oponho não. Quem imaginaria, né, assim, que isso ia levar tanto? Não sei, eu não acho que ninguém na PF esteja esticando essa corda pra incriminá-lo, porque tá aí, não tem porquê não ser investigado, né, esse inquérito não tá rolando, mas eu fico muito impressionada especificamente esses dois casos, das joias e do cartão de vacina, estarem sendo investigados, sabe? Porque isso, dentro do lore brasileiro, isso teria tudo pra nunca tocarem nesse assunto, nunca mais. Tipo assim, rolou aí umas joias, uns cavalos com as pernas quebradas, uns coqueiros de esmeralda, e o cara fraudou o cartão de vacina e ficar por isso mesmo. Então, eu tô muito impressionada disso não ter ficado por isso mesmo. E eu acho que eles também. Cidinho deve estar perturbado das ideias, assim, quantos meses esse homem não tem paz por causa do cartão de vacina. Então, eu fico muito, né? E eu fico muito impressionada disso realmente estar sendo investigado. E assim, ele não caiu, assim, não é que o Jair caiu, mas ele tropeçar e levar pelo menos um 7 aí também no tropeço junto é muito bom, né? Eu acho assim, ó, satisfatório, porque eu vou querer o que mais, né? O que eu posso me satisfazer é com esses pequenos tropeços dele. Eu gostaria que tivesse indiciado mais uma pessoa só pra fechar os 13, sabe? Simbolicamente, assim. Que é o Bolsonaro e mais 11, né? Só mais um, assim, aí fazer 13. Uma coisa que eu achei interessante foi que foram indiciados, pela essa questão das joias, o ex-ministro de Minas e Energia e o ex-chefe do gabinete do Ministério de Minas e Energia, né? Por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Achei interessante porque existem as suspeitas, né, de que, na verdade, essas joias tenham sido uma propina. Não estou acusando aqui ninguém de nada, tá? Só falando assim, talvez, assim, quem sabe, de repente, né? Longe de me acusar ninguém de nada. Mas, assim, nos leva a crer que talvez as investigações estejam sendo levadas para esse caminho, de fato. E se forem, que bom, porque Jair Bolsonaro e seus asseclas vão ser acusados por um crime, não que eu esteja fazendo pouco caso de uma fraude de um cartão de vacina, mas é algo mais profundo e que fica mais difícil, né, dos fãs, do fã-clube dele, dizer que ele não é um corrupto. Mas também, no final do relatório, não teve nenhum pedido de prisão preventiva ou temporária dos indiciados, o que é compreensível, porque também seria um barulho muito grande se essa prisão fosse pedida agora. Não sei se foram recolhidos passaportes, coisas desse tipo, porque eu acho que é importante, sim, evitar que esse pessoal fuja saindo do Brasil. Mas, por hora, vamos aí esperar com a pipoquinha na mão e o espumante na geladeira. Eu já falei que essas joias são cafonas demais para não serem propina. Ninguém usa aquilo. Elas são propositalmente extravagantes e de extremo mau gosto, só para ter um formato socialmente aceitável para, sei lá, vários quilates de diamante, assim, aquilo ali... Tem uma anta de ouro? Não tem.
Não tem. Cavalo. Com olhos cravejados de diamante? Não tem. Porque se fosse, sei lá, um cordão com um pingente de anta, eu aceitaria que a pessoa utilize. Agora, um Rolex, honestamente, o dia que eu ver alguém de Rolex, quem é que usa Rolex? De boa, assim, cara. É um negócio não, extremamente... Não, e eu uso Rolex com tanta pedra que você não vê o ponteiro. Porra. Verdade. Não dá, não serve pra olhar a hora. Não serve. Ofusca, né? É pra isso que as pessoas compram um Rolex mesmo. É porque é realmente pra isso que uma pessoa compra um Rolex. Não é um relógio Casio digital de R$10, não. É realmente um Rolex. É pra ver. Ou seja, o Casio é melhor do que um Rolex. Muito Ele melhor. é a prova d'água, você tem menos chance de ser roubado. Até 10 metros. Até 10 metros. A Polícia Federal não pode atrás de você. Não. Nem de forma alguma, se um nem leva o seu assessor. cai na fonte da anta, você pega de boa. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Cara, assim, pra não dizer que eu não tenho esperança, a esperança, ela habita em mim como a nostalgia em Divertidamente 2. Ela abre a porta e alguém fala, não é a sua vez ainda. E ela vai embora. Esse é o modo como a esperança habita em mim. Eu ficaria muito feliz, eu concordo com o Mano, eu ficaria muito feliz se o Bolsonaro ele fosse preso por fraude no cartão de vacinas, porque é algo como ser preso por falsificar a carteira de estudante, sabe? Nossa, eu quero lá pagar meia no cinema e tu imprime lá meia boca a carteirinha de estudante, é isso aí que vai te fazer você ser preso. Seria lindo. Embora o meu sonho molhado é que o Bolsonaro ele fosse preso por importunação de cetáceo. Isso aí pra mim seria perfeito, cara. Porque assim, isso é inédito primeiro, né? E o sujeito ele ser desprezível ao ponto de ele ser preso por incomodar baleias é algo maravilhoso, cara. Assim, pra mim isso seria perfeito, mas eu não tenho essas expectativas. Eu gosto que Thaís falou aqui de pontuar, e é importante, que a palavra corrupção, ela saiu do vocabulário popular. Ela não aparece em nenhuma manchete de jornal. Mas todos esses casos, eles podem ser sintetizados em acusações de corrupção. É isso que a gente tem. Peculato é corrupção, sabe? Desvio de bem público é corrupção. E é o que a gente tem na família Bolsonaro, em todo o seu governo, mas essa palavra se excluiu. Então eu gostei muito que Thaís trouxe isso de volta pra gente lembrar. Mas esperança, Vitor, só assim, uma participação especial e sai de cena muito rapidamente. Parabéns pela referência Divertidamente 2, cara. Na hora eu lembrei da cena e imaginei realmente a esperança no seu Divertidamente entrando ali rapidinho e saindo. Sensacional. Quem comanda o seu Divertidamente, Rodrigo? Um gato. Gato virou emoção agora, cara? Não é? Alguém discorda que o gato é uma emoção própria? Ué, quais são os seus pronomes? Meu pronome é maravilhosa. Meu pronome é miau, né? Miau, né? Mas, cara, não, gato é super emoção, assim, pra não ser assim, se quem comanda o meu Divertidamente é um gato, embora eu não tenha gatos, mas eu reconheço o poder emocional de um gato, agora eu tô interessado em saber se alguém que nos escuta tem como comando das suas emoções uma anta. Deixa aí nos comentários do Spotify. Aliás, podemos botar enquete, né, cara? Qual é o melhor comandante do Divertidamente? Um gato? Qual é o seu animal emocional? Qual o seu animal emocional? Anta ou cetáceo? Boa. Essa é boa. Eu queria só falar uma coisa, assim, eu vi um tweet da Veja hoje, que era um dos indiciados, o Weingarten, né, o Fábio Weingarten foi indiciado também, que ele, abre aspas, falou, é o triunfo do Estado policial, fecha aspas. E eu gosto muito dessa fala dele, e gosto muito do que Thaís falou também, porque tem essa questão muito clara de que esse caso das joias ataca, Rodrigo pontuou também, a dimensão narrativa do bolsonarismo, né, que é uma dimensão de uma história, eles contam uma história, né, e corrupção é a palavra que sempre foi atrelada ao PT, sempre foi atrelada à esquerda, e sempre foi atrelada a tudo que estava pro lado de lá, né, tudo que estava, na verdade, do lado da extrema-direita, né, porque se a extrema-direita tá com o ombrinho preso coladinho na parede, absolutamente tudo que tá à sua esquerda é esquerda, né? Então, é sempre essa dimensão narrativa do bolsonarismo me pega muito, assim, me fica muito na cabeça, puxando o que a Ana Raiz falou, de que eles parece que estão surpresos, né? De estarem sendo indiciados por essas questões, porque, como assim eu estou sendo preso por isso? Como assim meu nome está sendo envolvido com essa coisa básica, banal, como falsificar vacina
e roubo de joias, né? Porque eles sempre estavam assim, o Bolsonaro sempre foi baixo clero, né? E o baixo clero alimentado por uma corrupção muito ralé, né? É uma coisa muito miliciana, uma coisa muito baixa, é tudo, tipo, se puder fraudar combustível de carro, eles estão fraudando isso, entendeu? Se eles puderem pegar 5% ali do salário do assessor, eles vão pegar. Então é uma coisa muito baixa. Então faz todo sentido você dizer que é uma corrupção. E muito obrigado, Raíssa, porque o melhor adjetivo é uma corrupção. É muito bom, assim. Me parece muito novelesco, sabe? Tudo isso. Parece que eu estou assistindo o Valci Carrasco brilhando, escrevendo, em vez de uma novela, a política nacional. Perfeito, cara. Aliás, Vitor, isso foi quase um jogo de tweets, tá? Quem tweetou a seguinte frase: esse é o triunfo do Estado policial. Porra. Mahatma Gandhi, Malcolm X ou Fábio Weingarten? Exatamente. Porra, maravilhoso. Enfatizo que é no tweet da Veja. É ainda melhor, da Veja. Muito bom. Só Fábio Weingarten no tweet da Veja, né? Seria a terceira opção. Pô, maravilhoso, cara, realmente. Agora, só porque a gente falou de corrupção e família Bolsonaro, e eu vi que o Vitor tirou 2 links que eu botei na pauta. Tá, você já viu quantos links já tem nessa pauta? Eu só vou fazer... Ele desviou os links. Ele desviou os links com o assessor dele. Desviou, pois é. Só para pegar esse gancho aí dessa história de corrupção, porque a gente teve essa semana 2 notícias falando sobre 2 filhos de Bolsonaro que quitaram aí suas dívidas de forma muito suspeita, né? Então, só para lembrar que aí a corrupção está rondando a família Bolsonaro e está cada vez mais se aproximando. E eu acho que é bom até a gente falar, olha só, Bolsonaro, os corruptos, né? Jogar pro lado de lá. Excelente, Thaís. Mas, Thaís, isso é o desenrola, cara. Isso é o desenrola, Caraca, que tá dívida. porra, isso é a política Flávio. do governo Lula. Peraí, Só o cara perdeu a oportunidade de falar. Não, isso aqui é o desenrola Brasil. Só porque ele fez 3 ou 4 pagamentos de 4 milhões, né? Cada 3 milhões. Coisa pouca, né, cara? Simples. Enfim, vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque falando em dinheiro, vamos falar sobre o dólar. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o dólar disparou. O dólar pegou o foguete e tá lá nas alturas. Tudo isso porque o Deus Mercado ficou muito chateado, bastante chateado com as declarações de Luiz Inácio sobre o Roberto Campos, sobre como o mercado está agindo, né, perante aí a manutenção dos juros, né, sobre o Roberto Campos falando toda hora em qualquer evento sobre a política brasileira, sobre meta fiscal, sobre o governo, quando ele não tinha que estar falando nada disso. E aí começou esse movimento especulativo, né? Afinal, a Bolsa, como uma vez me falaram, né? A Bolsa é o jogo do bicho do Playboy, né, cara? Que ele gosta de ficar ali fazendo os seus joguetes, as suas movimentações. E aí o Lula parece que convocou uma reunião justamente para discutir essa alta do dólar, né? E aí o Haddad também teria participado dessa reunião, inclusive o Kennedy Alencar lá no UOL, na coluna dele, disse que o Haddad ia falar com o Lula que ele está errando, né, sobre as falas, né, e sobre os ataques que ele tem feito ao Banco Central, mais especificamente ao Roberto Campos Neto. E aí também disse, segundo o Kennedy Alencar, né, ele iria falar com o Lula que isso pode contratar mais inflação para 2025, 2026, né, o dólar estando tão alto que chegou a bater quase 5,70, né? E aí o que aconteceu? Ontem o Lula, né, se reuniu realmente com o Haddad, com a Tebet, com a cúpula ali do governo, e o Haddad, o nosso querido Tachad, né, Ana Raíssa, anunciou um corte de 25,9 bilhões de despesas obrigatórias e disse que a determinação do Lula é para cumprir o arcabouço fiscal. E esse corte, obviamente, vai abranger diversos ministérios para o projeto de lei orçamentária de 2025, né, que será apresentado no mês que vem ao Congresso Nacional. O corte ainda poderá ser parcialmente antecipado em contingenciamentos e bloqueios no orçamento deste ano. Deixa eu abrir aspas aqui para o Haddad. Nós já identificamos e o presidente autorizou levar à frente o valor de 25,9 bilhões de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios, isso não é um número arbitrário, é um número que foi levantado,
linha a linha do orçamento, daquilo que não se coaduna com os programas sociais que foram criados para o ano que vem, fecha aspas. E aí, o que aconteceu no dia seguinte, que é hoje, quando a gente está gravando, com o dólar, teve fortíssima queda. No dia que o Haddad anunciou isso, já teve queda, e hoje teve uma queda ainda maior, e o dólar, que estava quase 5,70, foi para 5,48, porque o mercado gostou da promessa do Lula de cumprir o arcabouço fiscal, e só por conta disso, só por conta desse fator, né, é que o dólar abaixou. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessas movimentações, alta de dólar, corte já previsto para o ano que vem, sem explicar muito bem aonde vai cortar. O Lula cedeu ao mercado, Rodrigo Hipólito? Cara, o Lula é um grande amigo do mercado. Lembrar isso, o Lula ele se dá muito bem com o mercado gosta muito do Lula. Embora a gente tenha essa profusão de manchetes que elas tentam fazer essa conexão entre falas do Lula e reações negativas do mercado, na prática, que a gente viu na realidade em todos os mandatos do Lula e desde o começo desse mandato, é que o mercado, ele encara o Lula com muitos bons olhos, assim. E vou comentar algo que a gente já falou em outros episódios também. É esdrúxulo as pessoas imaginarem que no cenário global que a gente tem hoje, uma fala do presidente fazendo simples questionamentos ou algumas brincadeiras vai afetar nessa escala a variação do dólar. Não, gente, a gente está com eleições na França, eleições nos Estados Unidos, eleição no Reino Unido, a gente está com crise numa série de países, a gente está com novos estabelecimentos de relações entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Índia e China. Cara, sério, não há nesse momento uma grande preocupação aí com as falas do Lula, não é isso que está determinando a alta do dólar. Se você for pesquisar, o dólar ele cresceu e subiu muito no mundo inteiro. Em mais de 80 países emergentes, o dólar ele teve uma alta nessa última semana. Então, desculpa, nós não somos especiais. A gente não é a ovelha dourada no meio de todas as ovelhas branquinhas. A gente não é, sabe? A gente não é o alecrim lá, a folha rei do arbusto rei em cima da montanha rei. Não somos. Agora, se você pega as notícias na pauta econômica da mídia hegemônica no Brasil, faz-se crer que sim, faz-se crer que qualquer fala do Lula, ela tem o poder de afetar o mercado nesse nível. E se tivesse, meu amigo, aí sim a gente poderia, aí valeria a pena a direita falar que a gente está abrindo a igreja lulista, e que a gente vai ter lá uma estatuazinha, tipo um Lula de Nossa Senhora com manto, assim, um manto vermelho, com a estrela do PT assim, no Lula, e vamos render presa ao Lula, porque não é esse Deus. Ele não tem esse poder de manipular o mercado dessa maneira. E com relação às críticas que ele faz ao Campos Neto, tipo, essa parte chega ao nível do constrangimento, porque tu vai assistir os comentaristas da Globo News e a impressão que nos dá é que o Campos Neto, ele é uma grande vítima. Assim, se você escuta aquilo um pouco, você se emociona e você fala, meu Deus, como que estão tratando esse rapaz? Ele saiu de casa para ser maltratado assim? Alguém, por favor, dê um abraço em Campos Neto, porque nem Juliette sofreu tanto quanto ele. É a impressão que você fica. E o Lula, ele é um demônio vermelho, de olhos de raio laser, que ele tá lá disposto com um chicote a maltratar Campos Neto. Ele vai todos os dias lá e tenta invadir o espaço de Campos Neto e vem cá, slapt, esticotado em Campos Neto. Esse é o grande prazer do Lula, de acordo com a Globo News. É o que dá a crer. E não é isso que a gente verifica na realidade, sabe? Embora eu também não coadune aqui as críticas exageradas de uma certa militância de esquerda, de achar que tudo que o Banco Central faz hoje em dia é manipulado. De tudo que o Banco Central faz hoje em dia é o grande poder do Campos Neto. Peraí, segura a onda. Não é tão fácil a gente lidar com taxa de juros assim. Não é de falar, do dia para a noite a gente vai baixar a taxa de juros para 4%. Não é assim que funciona. Então segura a sua onda. Sim, a gente tem um problema com a presença do Campos Neto lá. Ele tá sim, ele está trabalhando contra a economia nacional, isso é explícito, mas não significa que o Banco Central no Brasil ele é totalmente dominado pelo Campos Neto. Não é assim que a coisa funciona. Então também segura sua onda. Eu concordo plenamente com o Lula quando ele faz essas críticas e eu espero que ele não escute essa ala mais ortodoxa do PT, que insiste para que ele sempre amenize, nas raras ocasiões em que ele não tá afim de conciliar, a gente deveria, sei lá, dar um empurrão, cara.
alguém empurra, vamos lá, o Lula não tá afim de conciliar, a gente não vai aproveitar essa oportunidade, talvez ela não volte. Às vezes a impressão que eu tenho com essas observações da mídia brasileira é que o dólar é um eterno adolescente na TPM, né? Porque se o Lula fala um ai, aí, meu Deus, o dólar subiu, assim, como se ele tivesse, assim, o dom de simplesmente, com o poder da fala, fazer o dólar subir e descer e pronto, né? Se a nossa moeda, ela se baseia simplesmente no que o presidente está falando e tipo assim, é um presidente falando coisas normais, né? Pressionando, apertando o presidente do Banco Central para que ele haja de acordo com o que o governo acha que é o correto, né? Se ele não pode fazer nem isso, meu Deus, entrega logo a presidência para o Haddad, né? Porque o mercado parece que está doido para que o presidente seja o Haddad. Eles ficam, assim, excitadíssimos com tudo que o Haddad fala. E aí isso deixa a gente preocupado, né? Mas, enfim, estão tentando fazer o que querem é que Lula seja simplesmente um refém do Banco Central e aceite tudo sem não pode fazer muita coisa, não pode nem sequer reclamar. Como é que é isso, né? Enfim, Haddad, nessa notícia que fala, né, dos cortes, não fala de onde vão sair esses cortes. Vê bem direitinho, porque dependendo de onde for, né, inventaram aí esse tal desse arcabouço fiscal, vão ter que cumprir, porque senão o dólar já viu, né? A menina dólar vai ficar doida. Aí, enfim, ver, ficar de olho e, se for o caso, chiar, reclamar, fazer aí, pressionar, né? Thaís falou parece que o mercado quer que o Lula seja refém do Banco Central, e eu ouso dizer que o objetivo de tirar o Banco Central, né, da responsabilidade do governo federal era esse mesmo, porque é virtualmente impossível que você tenha um Banco Central, sei lá, um presidente do Banco Central esquerdista, raiz. Então a ideia é que sempre que ele faça o governo federal de refém mesmo. Porque é isso, enquanto esses bilhões de cortes aí não forem na Previdência, na saúde, na educação, o mercado não vai estar satisfeito. E como é muito imoral você falar abertamente de cortes na Previdência, na saúde e na educação, a gente vai ter sempre essa guerra. Concordo com todos vocês, o Lula não está errado das críticas que ele fez e o mercado ia reagir dessa forma mesmo, o Haddad ia ficar do lado do mercado mesmo, ia chamar o chefe para, baixa a bola aí. Mas eu acho que esse falatório, porque tem isso também, né, bicho? Eu nunca vi um presidente do Banco Central falar tanto. E ele fala muito para quem insiste que é um cargo técnico. Meu amigo, se é um cargo técnico, abaixa a sua cabeça e vá trabalhar. E ele não faz assim. Ele foi aceitar, que né, nas 2 últimas semanas é o grande assunto, ele foi aceitar jantar de homenagem do Tarcísio e vem dizer que é cargo técnico. Cargo técnico, caralho. Quisesse cargo técnico, tava fazendo concurso, ia trabalhar direito, ia sentar a bunda trabalhar. Agora fica aí de declaração em declaração, medindo força com o Lula. O Lula não tá cedendo, né? Porque agora todo dia de manhã é um falatório. Na outra gravação a gente falou disso assim, né, Lula? Vamos, oração pro Lula parar de falar um pouquinho assim, hoje às 23h59. Não só sobre isso, mas sobre tudo, né? Porque a gente sabe que quando ele abre o falador, às vezes a gente tem que ficar equilibrando os pratos depois para ele não deixar cair, ele deixa cair. Mas essa grande especulação, de um lado, que é a menina dólar, né? Olha, não gostei, a gravata do Lula foi uma provocação, o dólar vai subir. Aí, por outro lado, mas o Campos Neto falou não sei o quê, e aí o Lula retrucou, e aí a gente não vai baixar a taxa de juros. Aí, da outra vez, o Lula ficou puto que eles não baixaram a taxa de juros, e aí é que eles não baixaram mesmo. E eu acho que tudo isso é uma forma do mercado testar o Haddad, né? Para ver assim, vamos ver como que ele age, porque ele provavelmente vai ser a aposta do Lula nas eleições. A gente não sabe se o Lula vai concorrer à reeleição, ou se não for agora, né, da próxima. Então eu acho que a situação não foi criada pelo mercado para tal, mas que o mercado está aproveitando, né, os grandes players, né, a playboyzada por trás disso que a gente chama de mercado, está testando para ver como que o Haddad se sai, até onde ele segura o Lula, até onde ele consegue cortar, porque o negócio é cortar. E já que vão ter que engolir o Haddad, né? E essa frase vale tanto para a esquerda quanto para a direita. Um beijo, Haddad, eu gosto mais de você, pois você é bonito. Mas só isso. Então é uma forma de estar testando.
pra ver ali como que esse cara vai reagir assim nessa pressão, sendo que o Lula é um cara que, digam o que disserem, mas o Lula não vai abrir mão de, sei lá, Bolsa Família, não vai, moradia popular, não vai. Então não é aí que eles vão cortar, e eles querem ver como que o Haddad equilibra isso e como que ele se sairia caso eventualmente fosse ele, o cara com a faixa, né? Só nos alegra o quê, Vitor? Memes do Haddad da meia-noite. Tributarei a sua alma. Bons memes. Eu vou dar o braço a torcer aí pra direita nessa. Que é aquela questão também, né? A direita pode tudo. Então, assim, o Lula falou tal coisa, vamos jogar o dólar lá em cima. Foda-se, o dólar lá em cima pra eles é ótimo. É ruim pra gente, é ruim pro pão na padaria, é ruim pro transporte de material que vai pro mercado, que vai pra ficar na nossa mesa. Agora, pro mercado, o dólar alto é ótimo. Não vamos nos esquecer que nós tivemos um ministro que tinha dinheiro em offshore, né? Então, assim, o mercado se acostumou rápido demais a gostar do dólar alto. Então, agora são essas falas do Lula, em outro momento seriam outras falas, eles não iam perder a oportunidade, não. Não, a gente já teve Paulo Guedes falando que o dólar alto era bom. Empregada doméstica indo pra Disney, festa danada. Aeroporto parecendo rodoviária. Eu queria só falar rapidinho sobre o Roberto Campos Neto, assim, que uma vez eu joguei um jogo de cartas, um card game, né? Em que cada personagem da mesa, se fosse nós 5 aqui, interpretaria um anão, tipo de um filme de fantasia. E o jogo é fácil, assim, cada um recebia uma quantidade de cartas na mão e a gente tinha que traçar um caminho como se fosse numa mina de ouro pra achar o ouro do outro lado, ou então a mina ruiria em cima da gente. O jogo é simples, é bem fácil, mas o que acontece? Dependendo da quantidade de jogadores, as cartas eram diferentes, cada um tinha um personagem diferente. E existia um personagem que ele era colocado dentro do jogo exatamente pra destruir o caminho dos outros, sem ser notado, porque ele poderia ser expulso do grupo. O nome do jogo é Sabotador. Para mim, o Roberto Campos Neto é um sabotador, certo? Ele serve para sabotar. Ele está ali para sabotar toda e qualquer tentativa, dadas as devidas proporções do poder dele, como o Rodrigo muito bem pontuou, de qualquer tipo de melhoria em relação a qualquer coisa econômica do Brasil para grande parte da população em detrimento de uma minoria, né? Por sorte, caiu na minha mão uma matéria que eu gostei muito, estava lendo, inclusive antes da gente começar a gravar, da Jacobin, chamado Meritocracia Hereditária, que é de março de 2023, que é sobre o Roberto Campos, o avô, né? Que foi o primeiro ministro do planejamento da ditadura militar brasileira. E eu acho fantástico, assim, Deus me livre, longe de mim o determinismo familiar e genético das coisas, né? Não quero falar sobre isso. Mas é muito interessante ler a matéria porque ele, como primeiro-ministro do planejamento da ditadura militar, ele era tão entreguista para os americanos que o apelido dele era Bob Fields. Tipo, não era Roberto Campos, era Bob Fields. Então, essa lógica, repito, a vida não é Game of Thrones, que a gente tá falando de dinastias, né? Mas meio que é bizarro, assim, como as coisas se repetem, né? Essa lógica entreguista, essa lógica dele como um sabotador, assim, pra mim é essa figura, assim. Toda vez que ele fala alguma coisa, eu digo, beleza. É tipo quando a Tabata Amaral fala, beleza, a Tabata Amaral falou, qual é o direito que eu tô perdendo agora, né? Então é meio que ele, assim, também. Ele tá falando alguma coisa. O que é que ele quer acabar com minha vida um pouquinho mais, entendeu? O que é que ele tá transformar minha vida num pouco mais difícil? Pra mim é sempre assim. Toda vez que ele fala, eu fico esses 2 pés atrás, assim. E a gente, falando ainda em governo, né, teve finalmente o Lula, depois de 1 ano e meio, recriando a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, né, cujos trabalhos foram encerrados no governo do ex-presidente Bolsonaro. O ato de Lula anulou um despacho de 30 de dezembro de 2022, penúltimo dia da gestão Bolsonaro, que aprovou o relatório final da comissão, o que levou à extinção do grupo. Além de anular a decisão do governo anterior, Lula determinou a continuidade dos trabalhos da comissão e trocou integrantes do grupo. E aí, finalmente, né, gente? Depois de 1 ano e meio... Anda tarde do que nunca. E totalmente fora de tempo, né? Porque tava se esperando algo do tipo no, abre aspas, comemoração, fecha aspas, né? Dos 60 anos do golpe, né? Então, assim, esperava-se uma atitude naquele momento, né? Inclusive, ele foi muito criticado por causa disso, né? Eu lembro que, basicamente, grande parte das críticas era em relação a isso. O Lula, mais uma vez, inclusive, partindo dele, a ordem de que não se falasse sobre isso, né? Pra nos canais do governo e dos ministros, assim. Então, assim, totalmente fora de tempo, né? Assim,
acredito estrategicamente, inclusive. Mas PJ, mas se ele fizesse isso, imagina que situação, que chateação pros militares. Você pensa Cara, no sofrimento dos militares o brasileiros? tanto de meio fio que ia ficar sem estar pintado, meu irmão. Não, e acabou que veio o timing foi justamente depois que o comandante do exército deu aquela entrevista dizendo que já era ponto pacificado a recriação da comissão. Então parece que ficou com aquela sensação de ser um salve pro exército, né? Isso que está acontecendo agora. Infelizmente, sabe-se lá por quê, né? O comandante do exército agora acha que a comissão já está ok, talvez para não mexer na previdência dos militares, talvez seja uma troca, mas enfim, ficou o timing muito ruim, porque foi logo depois da fala dele, né? Essa mudança da comissão teve a troca de 4 integrantes, né, que eram ligadas ao governo anterior, que tinham Marco Vinícius, tinha Paulo Fernando ligado ao Magno Malta, Jorge Luiz Mendes, que era militar, e Felipe Barros, deputado federal do PL. Aí entraram Eugênia Augusta Gonzaga, Maria Cecília, representante da sociedade civil, Rafaela Brita, representante do Ministério da Defesa, e Natália Bonavides, deputada federal do PT do Rio Grande do Norte. Thaís, você colocou aqui na pauta a novela da reforma tributária. E o que vamos comentar aqui sobre a reforma tributária, que eu confesso para vocês que eu não acompanhei essa semana. Então, né, bora lá. Eu inventei de colocar na pauta. Eu vou falar rapidamente para não falar muita besteira. Mas é isso, né? A gente teve um texto da reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso em 2023 e agora a gente teve uma nova versão que regulamenta essa reforma tributária, né? Porque a reforma foi aprovada com um monte de coisa em aberto e aí o pessoal estipulou mais alguns detalhes dessa reforma tributária, né? Então, foi um grupo de deputados que escreveu uma nova versão do projeto de lei que define regras mais específicas. Eles se reuniram nas últimas semanas nesse grupo de trabalho e analisaram o projeto que tinha sido enviado pelo governo. Porém, a nova versão também não é definitiva. Então, não foi agora que terminou essa novela da reforma tributária. Essa regulamentação específica ainda vai ser votada nos plenários da Câmara e do Senado e pode sofrer novas alterações até se tornar lei. Arthur Lira quer que os deputados votem o texto já na próxima semana. Vão ser necessários 257 votos favoráveis para aprovar. Depois vai para o Senado, onde vai precisar de mais 41 votos a favor. E se tiver muita mudança, volta para a Câmara novamente, depois indo para a sanção presidencial. A reforma tributária vai passar por um período de transição e as regras que forem aprovadas só terminam de entrar em vigor completamente em 2033. Então vão ser 10 anos de mudanças até terminarem. E é como a gente já falou aqui no Midcast, né? 10 anos, mas sabe-se lá o que vai acontecer daqui até 2033. Aí tem 4 itens que a matéria aqui do G1 menciona. A primeira é carne, cesta básica e cashback, que Lula queria que a tributação fosse zerada na carne bovina e na carne de frango, que não foi incluído no projeto de lei. Mas o que foi aprovado pelo texto foi que teria um imposto menor, 40% do imposto geral. Então, no novo modelo de impostos, a estimativa seria de 26,5% e as carnes estariam sujeitas a um tributo em torno de 10,6%. Eles não quiseram que a cobrança fosse zero, esse grupo de deputados, porque poderia acabar elevando a alíquota geral para compensar a perda de arrecadação. Mas o grupo defende que, ao invés do imposto zero, a carne e o frango sejam incluídos no sistema de cashback,
que ainda não está detalhado no texto. Esse cashback, para mim, está parecendo um grande na volta a gente compra. Vamos ver no que vai dar essa história. Mas se fosse aprovado, os consumidores pagariam o imposto na hora da compra e os consumidores mais pobres receberiam o dinheiro de volta nos cartões do cadastro único ou em algum outro método a ser definido. Também tem o imposto do pecado, né, que seriam os produtos que teriam uma tributação maior. Então, esses produtos seriam cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, embarcações, aeronaves, extração de minério de ferro, petróleo e gás natural, apostas, carros, incluindo os elétricos, e os caminhões não serão taxados. Também existia um pedido de que os carros elétricos não estivessem nesse texto original, né, mas foram incluídos pelos deputados, e as apostas também foram incluídas posteriormente, provavelmente porque elas foram legalizadas recentemente, né? Mas olha só que curioso, o carro elétrico está no imposto do pecado, mas armas e munições estão fora da lista. Olha que legal, armas e munições não vão receber o imposto do pecado, vai ver porque a arma deve ser coisa de Deus, né? Então não é Não é como se existe um mandamento de não matarás. Não é. É não dirigirás, né? Exatamente. Ou seja, aí foi é um grande show de indefinições, né? Esse relatório até o momento, né? Porque nada está definido, mas está tudo definido, né? É exatamente isso. Nós temos também a criação do nano-empreendedor. Eu não faço a menor ideia do porquê criaram esse tal do nano-empreendedor se já existe o microempreendedor individual. Porém, criaram. Então, se a proposta virar lei, o empreendedor com receita anual de até R$40,5 mil, ou seja, R$3.375 mensais. Essa receita é metade daquela que caracteriza o microempreendedor individual, que é o MEI, com faturamento anual de até 81 mil. Então, para os nanoempreendedores, a proposta é que eles não sejam contribuintes dos futuros impostos sobre consumo, a não ser que façam essa opção. Então, os nanoempreendedores ficariam isentos dos impostos do consumo se não optassem por eles. Então, os nanoempreendedores poderão escolher entre ficar no Simples Nacional, que é um sistema cumulativo, ou migrar para o IVA, que é um modelo não cumulativo. A única coisa que eu consigo pensar é numa precarização ainda maior dos pequenos empreendedores. Como é que isso vai piorar a vida do MEI? Vamos ficar atentos aí, porque, enfim, inclusive existia uma solicitação de que se ampliasse a arrecadação do MEI, porque esse valor de 81 mil já existe há muito tempo, não houve uma atualização. Mas o que fizeram foi, na verdade, reduzir ainda mais o que você pode arrecadar, né? Enfim, outra observação aqui é sobre a taxação de Viagra, absorventes e medicamentos. Então, tenho uma péssima notícia para o Exército Brasileiro: não há mais imposto zero sobre o Viagra, segundo esse projeto de lei. Sim, existia imposto zero sobre o Viagra. Porém, isso aí não é pecado. Não é. Não broxarás. O texto também passou a prever imposto zero sobre absorventes higiênicos, que eu acho uma ótima. Não sei se é apenas sobre absorventes descartáveis ou se outros métodos como copinho, absorvente de pano, não sei. Aqui nessa matéria, obviamente, não se fala. Não sei se tem essas observações no projeto, mas na versão original do governo eles estavam incluídos numa alíquota menor, de 40% da taxação geral. E aí também no substitutivo do grupo dos deputados tem uma lista de 850 medicamentos que teriam também esse tributo reduzido e outros 383 que ficariam completamente isentos de tributos. Provavelmente vai ser mais uma que o Arthur Lira vai votar no arrepio aí, no apagar das luzes, de forma só no acordo ali com os líderes, porque é tanta confusão, um puxadinho de cada coisa, que não tem como funcionar corretamente com esse Congresso pensando em como aplicar esse projeto que vai
vai justamente regulamentar a reforma tributária. Mas, ó, primeiro, parabéns, Thaís, assim, por você conseguir falar, resumir, sintetizar e mais, sem dormir, porque é muito difícil. Eu tomei um cafezinho antes. Mas também, o negócio que você falou é que eu fiquei pensando, essa coisa do nano empreendedor é realmente chocante, cara. Como diz a Ana Raíssa, que de vez em quando a linguagem, ela perdeu a aderência na realidade, nenhuma palavra mais faz sentido. Por que a gente tá usando palavras? A gente deveria estar se comunicando, batendo a testa no cimento, porque como assim empreendedor ganhando 3 mil e poucos reais por mês no cenário que a gente tem hoje? A gente vai chamar essa pessoa de empreendedor, sabe? Porque qual vai ser o próximo passo? É o empreendedor subatômico? Se você tá ali, você ganha algum espaço a mais na calçada emprestando os seus papelões para poder o seu colega que também mora na calçada poder se cobrir à noite, você vai emprestar o papelão para ele te pagar de alguma outra maneira, você é um empreendedor subatômico? Não dá, cara. Não dá pra gente simplesmente começar a criar novas categorias e não considerar que essas são pessoas que elas deveriam ser resgatadas socialmente e economicamente. A gente deveria, de alguma maneira, conseguir subsidiar essas pessoas para elas saírem dessa condição, em que elas são empreendedoras ganhando 3 mil e poucos reais por mês. Bom, então vamos seguir aqui com a nossa pauta, agora um pupurri rápido de notícias internacionais. Nós tivemos aí o Israel, né, anunciando um avanço massivo sobre o território ali da Cisjordânia. Então, apesar de já ter sido aprovado, né, o cessar-fogo na ONU, está em discussão se vai ter uma pausa ou um cessar-fogo completo ali na região, continua Israel avançando cada vez mais na área ali da Cisjordânia, continuam os bombardeios, nada mudou assim na prática, continua o massacre que Israel tá fazendo ali em Gaza. Eu vou cobrir todos aí, vocês comentem o que vocês quiserem, tá? A extrema-direita venceu o primeiro turno na França, como a gente já tinha comentado aqui, como era a previsão das pesquisas. Então lá o partido da Marine Le Pen teve 33% dos votos, enquanto o bloco de partidos de esquerda ficou em segundo com 28%, e o bloco ali do Macron, né, de centro, vamos dizer assim, ficou em terceiro com 20%. E parece que agora para o segundo turno, que é nesse final de semana, né, do dia que a gente tá aqui gravando, vai rolar uma aliança entre a esquerda e o bloco ali do Macron para, em determinadas regiões, cada um abdicar, né, da sua candidatura para poder, a que tiver mais chance, concorrer com a extrema-direita e ver se ganha e ver se eles conseguem nessa aliança formar maioria lá no parlamento francês. ...574 dos 577 distritos já têm os resultados divulgados e eles apontam que são 181 cadeiras para a Nova Frente Popular, a coalizão de esquerda formada pelos socialistas, pelos verdes e pelo La France Insoumise, 166 cadeiras para o Ensemble, que é a coalizão de centro do presidente Emmanuel Macron, e 143 assentos para o Reunião Nacional, partido de ultradireita de Marine Le Pen. Portanto, uma diferença bastante grande em relação ao primeiro turno, quando o Reunião Nacional ficou com 33%, o partido de centro de Macron ficou com 21% e a coalizão de esquerda ficou com 28%. Portanto, a coalizão de esquerda sai como a grande vitoriosa desse segundo turno das eleições legislativas aqui na França. A gente teve também o Itamaraty soltando nota, considerando lamentável a ausência do Milei, né? O Milei falou que não vem para a cúpula do Mercosul, mas ao mesmo tempo ele vai participar de um fórum conservador aqui no Brasil e sinceramente, foda-se o Milei, na minha opinião, né, cara? Então, acho que o Itamaraty está preocupado demais com esse sujeito, mas quero ouvir vocês. E
tivemos hoje eleições no Reino Unido que foram antecipadas, né, pelo o atual primeiro-ministro. Pesquisa boca de urna está apontando aí uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista, que deve voltar aí ao poder após 14 anos, e eles estão estimando que os trabalhistas vão ter 410 assentos no parlamento, enquanto os conservadores, né, do atual primeiro-ministro Rishi Sunak vão ter 131 cadeiras. Então seria realmente uma lavada histórica. As previsões é que o Partido Trabalhista tenha a sua maior quantidade de cadeiras da história. Assim, nunca tiveram um alcance desse, e seria realmente um fato histórico. Eu não sei se já saiu algum resultado oficial. Por enquanto, no momento que a gente está gravando, é boca de urna, mas quando o episódio sair, provavelmente já tem a definição. E aí eu termino esse pupurri aqui perguntando para vocês, e o Biden? Pois é, o Biden, apesar de todos os pedidos, ele disse que não vai desistir, que ele apenas teve uma noite ruim, né? Eu, pelo menos, né? Não que, assim, eu tenha qualquer afeto pela família Obama, não me iludo com eles, também não os odeio, mas, assim, não sou das pessoas que acham que eles são um casal bonzinho e fofinho. Porém, fiquei com esperanças quando eu vi lá Michelle com mais de 50%, e eu fiz, eita, agora o partido vai tirar o Biden. Não, eu continuo. E aí eu não sei se os americanos um pouco mais progressistas tiveram a mesma sensação que eu, mas se eu morasse naquele país, eu teria ficado muito desesperada. Eu teria tentado me comunicar batendo a cabeça na parede para ver se o Partido Democrata me escutaria. Eu quero fazer um comentário rapidíssimo antes do Rodrigo, de que eu não sei se é ignorância minha, vocês vão me dizer, mas eu nunca tinha ouvido falar em Michelle Obama pré-candidata. Então isso tá cheirando tanto cheiro. Porque, assim, de repente ela apareceu nas pesquisas. E, tipo, a mulher devia estar cuidando da vida dela. Então é muito desespero, porque foi, assim, constrangedora. O Biden nunca foi um Obama. O Obama é um orador, né? O Obama é um falador. O Trump é um cara que trabalhou na TV décadas, então ele também é meio showman. O Biden nunca foi conhecido por ser um grande... Sabe o que as pessoas falavam da Dilma? Assim, que ela se enrolava, acabava falando muito antes de chegar no ponto, esquecia as paradas na metade. Ele sempre foi meio assim. E conseguiu ganhar a eleição. Pra chegar no ponto de você sacar Michelle Obama da cartola, assim... Tirando na época que o Obama estava terminando o segundo mandato dele, claro que aí as pessoas começam as pessoas já estavam falando de Janja aqui no Brasil, né? Mas não tanto tempo depois, assim. As pessoas sacarem a Michelle Obama da cartola é porque a própria Kamala Harris, né? Também já estavam falando, porra, é melhor substituir ela pelo vice. Então é porque a galera bateu um desesperinho, assim, mas ele não tá bem mesmo, não. E, assim, nem tá na idade de estar bem também, né? Vai descansar, na hora de tio. Descansar. Nas bancas de aposta, a Kamala Harris, depois do debate, assim, subiu absurdamente. Inclusive, já tá sendo considerada até mais do que o Biden. Não que isso queira, na prática, dizer alguma coisa, mas, né, é um movimento que dizem que vai crescer. E americano leva isso muito em consideração, sabe? O cara saber falar, eles são muito... Eles gostam muito desse espetáculo televisivo. Saiu, assim, ultrapassou a barreira do saber falar, né? Ali o Biden não tinha... Ali foi... Nossa, a menor condição, cara. Eu vou, pra variar, eu vou ser negativo. Pra variar, né? Pra variar que eu vou ser negativo. Por o que eu vi nos últimos anos, os últimos 15 anos, talvez, da política estadunidense, honestamente, foda-se. Porque, para pra pensar, quais são as diferenças práticas do caminho que os Estados Unidos estavam seguindo com Donald Trump para o que ele seguiu com o Joe Biden? Eu tenho muita dificuldade de perceber quais foram as grandes mudanças. O que acontecia no governo Trump continuou a acontecer no governo Biden. A ascensão conservadora nos Estados Unidos, ela não parou. O tratamento vexaminoso nas fronteiras, a política antimigratória não parou. O apoio a genocídios em outros países não parou. O conservadorismo na pauta de costumes, ele não parou. Nada que estava encaminhado pela ultradireita nos Estados Unidos durante o governo Trump, parou durante o governo Biden. Em alguns casos, passou a ser até pior. Então, apesar da gente colocar na cabeça que sim, a gente sabe o que é o Trump,
Trump, a gente sabe o que isso representa. Na prática, a política tanto interna quanto externa dos Estados Unidos, ela não mudou 1 centímetro quando se trocou Trump por Biden. Então chega um ponto em que o público interno, os eleitores, eles ligam foda-se pra isso. Peraí, isso aqui tá virando só uma briga de torcida, porque independente de qual presidente ele assuma o poder, seja ele democrata ou republicano, dá na mesma. O caminho de ascensão da ultradireita, que domina a política estadunidense, esse protecionismo na economia que tem afetado a economia global de maneira desastrosa, ele não parou nesses governos. E então realmente eu não me preocupo, eu não consigo dar importância para isso. Não me interessa se o Joe Biden está grávido de um cavalo. Isso não paga o IPVA do meu carro. No fim das contas, eu não consigo enxergar a política dos Estados Unidos mais como algo que a gente pudesse levar em conta nesse sentido. Nossa, a gente está ali debatendo o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Não, e até felizmente o que acontece nos Estados Unidos não acontece na maioria dos países, porque a maioria dos países é educada. Então, infelizmente, isso não acontece, não dá, assim. Agora, quem que vai assumir o lugar do Joe Biden? Eu acho que é algo a ser discutido sim, porque por mais que ele se recuse, eu acho que está se tornando cada vez mais improvável que ele mantenha essa candidatura. Tem uma característica específica com relação a essa eleição, que essas candidaturas elas foram determinadas com muita antecedência. Então esse debate que está acontecendo agora, por exemplo, ele aconteceria daqui a 2 meses numa campanha em eleição anterior. Então há um tempo para se fazer essa mudança. Tem uma certa margem, né? A Michelle Obama ela é uma figura que ela nunca saiu da mídia. Depois que se terminou o governo Obama, a Michelle Obama ela se tornou mais midiática do que o marido dela. Ela se tornou mais presente na cultura do estadunidense do que o marido dela. Então ela nunca deixou de ser um nome viável para isso. Mas ninguém está falando da grande, retumbante candidatura de Chris Novoselic, ex-baixista do Nirvana. PJ, você tá animado com essa opção que o Rodrigo nos trouxe aqui? Eu acho que ele seria um ótimo prefeito, Chris Novoselic, que seria um ótimo prefeito de Antagorda, inclusive. Eu votaria, teria meu voto. Mas eu acho que só tem uma questão que eu queria falar sobre essa questão da presidência dos Estados Unidos, que é uma questão, e aí é da minha área de comunicação mesmo, assim, de holofote, sabe? Teve uma coisa, cara, que aconteceu quando o Bolsonaro perdeu a eleição e o Lula entrou, que pareceu muito a minha cabeça de TDAH depois que eu comecei a tomar meu remédio tarja preta, que é tipo, a minha cabeça ficou calma, sabe? E eu acho que depois de 4 anos de governo do Bolsonaro, quando o Lula entrou, que eu disse assim, putz, eu não estou vendo um dodói falando 4 ou 5 ataques aos direitos humanos por dia naquela porra daquele cercadinho dele, sabe? E como isso reverberava, e como isso era claramente uma estratégia comunicacional para debaixo dos panos o Arthur Lira fazer suas orgiazinhas lá insanas, entendeu? E, tipo, foi muito impressionante para mim, foi como se a minha cabeça tivesse paz, entendeu? Parece que tinham 5 ou 6 rádios tocando ao mesmo tempo na cabeça, só que quando ele saiu e entrou o Lula, parece que, tipo, a gente tá num mundo normal, sabe? Tipo, que a gente reclama, por exemplo, aquele áudio do Lula falando que o cara não pode mais nem soltar um pum na varanda de casa, assim, porra, que ótimo, que lindo, a gente não tá falando sobre, sei lá, um pensamento de um cara genocida que quer, sei lá, falar mal das pessoas que foram mortas e torturadas na ditadura militar, entendeu? Tipo, que faz desfeita pra pessoas morrendo sem ar numa pandemia, entendeu? Tipo, eu acho que tem uma questão disso, de que quem tá no topo máximo do poder executivo de um país, ele recebe holofote, e ele tem um poder de transmissão comunicacional muito forte, ele é a epítome da democracia, ele é o representante máximo da democracia do país. Então, sei lá, esses 4 anos de Biden, só de eu não ouvir as atrocidades que o Trump falava nos 4 anos dele, entendeu? Pra mim já foi um pouquinho de paz, entendeu? Então, é exatamente isso, gente, essa eleição dos Estados Unidos. De um lado, você tem um psicopata, doente, abusador e burro. Do outro, você tem um cara que não é o doente, psicopata, abusador e burro, porque o Biden é um não Trump, ponto. E, assim, só, entendeu? Ele realmente, em todas as outras coisas, em várias outras coisas, como política externa, como a questões de tentar frear movimentos ultraconservadores, como o Rodrigo falou, é a mesma coisa. A questão, ela é muito mais de realmente, assim, eu gostaria de mais 4 anos de silêncio,
sabe? Mais 4 anos de paz, mais 4 anos de tarja preta fazendo efeito na minha cabeça, politicamente falando. Entende? Então, eu sinto muito isso, assim, eu tenho depois que o Bolsonaro saiu, que o Trump saiu, eu valorizei a paz política, sabe? Tipo, de estar reclamando sobre questões muito banais, entendeu? De não estar o tempo inteiro simplesmente sentindo que eu estou sendo carcomido por dentro e em qualquer momento vou ter uma gastrite que vai furar meu aparelho digestivo por causa das palavras de uma pessoa que é completamente desumana no poder máximo de um país, sabe? Excelente. E eu compartilho um pouco também dessa sua paz, cara. Pô, apesar da gente gravar toda semana aqui o Midcast Política, realmente o tom de raiva e desespero que a gente tem hoje em dia, óbvio, a gente critica o Lula aqui muitas vezes, mas assim, não há o menor indício de qualquer comparativo, porque era realmente assim, desgastante da cabeça você ter que aturar aquele Era desesperador, cara. Era desesperador aquele sujeito todo dia falando, cara, todo dia saindo alguma asneira da... A gente fala pouco, lembra pouco disso, né, mas realmente era muito desesperador. Inclusive, hoje em dia, a gente quase não tem semana que a gente quase não tem assunto, né? A gente faz, eita, a pauta hoje tá tranquila. Começou até a falar de notícia internacional. Não, claro. Mas teve semana que... É verdade isso que a Thaís falou. Tinha época que a gente nem tocava em política internacional. Ah, sim. Porque não dava tempo. A gente nunca falava. É verdade. Nesse ponto, sim, concordo. Que aquele demônio tomava conta. Era um demônio, era uma forma maligna pairando o tempo inteiro. Nossa, a gente sentia aquele cara no ar, assim, ó. Era todo. Era um cheiro de enxofre no ar durante 4 horas. O tempo inteiro. Era desagradável pra caralho. Mas, assim, sobre as outras notícias, essa questão de Israel invadindo a Cisjordânia, eu achei muito maluco, porque, assim, simplesmente não. Israel oficializou a estatização de uma área de 12 quilômetros quadrados, que é o equivalente a 1.814 campos de futebol, simplesmente porque sim, tem nada a ver com Hamas, tem nada a ver com nada, só porque eles querem e pronto. Fica por isso mesmo. No final da notícia, há temores de que a ação israelense possa agravar ainda mais as tensões relacionadas à guerra em curso na faixa de Gaza. É claro que vai agravar, porque mostra que Israel não tem nenhum compromisso, não tem absolutamente nenhum compromisso. O único compromisso dele é em exterminar a Palestina e o povo palestino, e ponto final. Eu acho outra coisa que Desculpa te interromper, Thaís, mas só para não perder o seu comentário sobre Israel. Vou lembrar que ninguém mais tem paciência pro Netanyahu. Nem o exército de Israel. Ninguém mais. Assim, ele tá na tábua da beirada. Ele tá faltando pouco para ser quicado. Ele já não tem mais apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. E o próprio exército de Israel já falou, cara, ninguém aguenta mais esse cara, ninguém concorda com ele. Então, se tem alguma coisa nesses últimos dias que talvez parece se alterar nesse conflito e no cenário interno de Israel, é a perspectiva de que, bom, talvez a gente não tenha que aguentar o Netanyahu por muito mais tempo. E ainda sobre a política internacional, né? Eu achei interessante essa dicotomia entre França e o Reino Unido, né? Porque enquanto que a França tá querendo entrar no domínio da extrema-direita, o Reino Unido sai de um domínio de quase 15 anos, né, da direita e traz os trabalhistas. Eu me questiono se talvez isso não seja uma consequência do Brexit, né, o Reino Unido sentindo na pele o que foi e tentando escapar e resgatar de alguma forma o que perderam nesses últimos anos. E apesar da França estar nesse movimento perigoso, a gente vê que a população, assim como eu diria que a gente fez aqui também no Brasil, de certa forma, né, se posicionando, né, contra a tomada do poder da extrema-direita. Tivemos até o nosso grande ex-jogador Raí falando, né, do que nós passamos lá, falando belíssimo em francês. Pois é. Escutem o Raí falando fransês. Raí muito mais e Juninho Pernambucano, os dois entram num bar, hein? Ô, rapaz, tomara que eu esteja na mesa. Deixa eu ver aqui como é o translate anta gordo em francês. Pode continuar aí. Eu concordo com o Thaís que quando eu estava lendo as notícias sobre o parlamento, as eleições lá no Reino Unido, eu estava pensando nisso, assim, que é uma consequência do Brexit, provavelmente,
Quem diria que ia dar errado, né? Ninguém imagina. Quem diria? Como é que pode, né? E ousarei dizer que é essa a estratégia do Macron quando ele antecipou as eleições. Porque como lá tem essas eleições intercaladas que são mais fortes que a nossa, né, no sentido de decidir coisas, a ideia de você... Ele sabia que a extrema-direita ia ter um número significativo de cadeiras e, por consequência, eles vão indicar um primeiro-ministro. E a ideia é que esses 2 anos seja de terror e pânico e eles não consigam eleger um presidente. Eu que totalmente Tanguy Bagdadi das ideias, assim, não sei se é isso, mas acho que é a ideia, porque foi o que aconteceu nos Estados Unidos quando o Trump não se reelegeu, foi o que aconteceu no Brasil quando o Jair não se reelegeu, é o que está acontecendo no Reino Unido, então pode ser uma manobra. E aí, Vitor, quando você falou, né, que a esquerda está junto com o partido do Macron e com a centro-direita nessa de vamos tentar blindar aqui para não eleger, eu vou só ressaltar que não é qualquer esquerda. O partido do Macron já falou que, assim, centro-esquerda, beleza. Esquerda radical, nem pensar. Então, assim, a direita sempre será a direita. Ela prefere um governo de extrema direita do que um governo de esquerda. Com a desculpa de que um governo de extrema direita seria a mesma coisa de um governo de esquerda. Então, né? E na França, nesse cenário da forma que está até agora, a esquerda está com mais chance do que a centro-direita. Então eles estão agindo de uma forma muito parecida com a que o Centrão age aqui, né? Porque é o mal desse tipo de posicionamento. Então eu acho que, embora, né, tenha essa jogada a médio e longo prazo aí do Macron, eu acho muito perigoso dizer que se for, veja bem, dependendo da esquerda, a gente vai apoiar. Porque aí você divide. E você dividir, a chance é maior, né, deles. Mas tá tendo uma grande mobilização, essa, né, que o Raiz estava lá e várias outras celebridades. Quem diria, né? Eu vi pessoas chocadas no Twitter, toda vez que aparecia um ator ou alguém mais ou menos famoso por aqui da França, meu Deus, mas é de esquerda então, geralmente, né? Sei que vocês estão chocados com isso, porque assim como lá, aqui, né? Como cá também. As manifestações estão existindo. Na França, o voto é facultativo, como no resto do mundo, né? A gente diz que é obrigatório, mas sabemos que não. Mas o crescimento de pessoas que foram votar, né? Pessoas que acho que se registram para votar, como nos Estados Unidos, foi muito expressivo e era uma tendência oposta até às eleições passadas, se eu não me engano, que era você ter cada vez menos pessoas votando e agora você teve muito mais pessoas votando, muito mais mesmo. Então, não é como se a esquerda, a extrema-direita estivesse nadando de braçada nesse sentido, né? O problema é o apelo que ela tem com os jovens, né? Cada país tem a sua versão do MBL e é uma praga que, dada a idade deles, a gente vai ter que aguentar por muito tempo. Excelente. Gente, vamos fechar por aqui, já são 11h48, né? Ainda tinha mais tópico aqui na pauta, mas foda-se o da Atena. Rubinho Nunes, seu lixo, inacreditável, seu projeto, engavete ele, você sabe aonde, né? E que caia no esquecimento dentro dessa Câmara imunda que é a Câmara Municipal de São Paulo, né? Com aquele bizarro projeto de multar quem faz doação de comida para moradores de rua. Depois da repercussão voltou atrás, o projeto está em suspenso, mas fica aqui só a observação, né, e o lembrete em relação a isso. Thaís, cartinhas da Xuxa, eu sou contra, porque no Spotify foram muito poucos, já deixa aqui meu voto, sou contra ler cartinhas da Xuxa essa semana, os ouvintes decepcionados, cada semana tá diminuindo novamente os comentários, e cara, sem comentários, sem cartinhas, mas você tem total autonomia, mesmo depois dessa pressão aqui, você decide. Essa pressão do patrão, né? Mas você sabe por que a gente não tá tendo comentário, né, Vitor? A gente não tá tendo nem paródia e nem tá tendo enquete. É isso que faz os ouvintes comentarem. É verdade. Enquete a gente já botou, né? Qual é o seu animal? Seu animal da Divertidamente. Seu animal emocional. Seu animal emocional. É um animal emocional. Vai ficar o quê? Gato, anta gorda, gato e baleia. Cetáceo. Baleia. É isso. Exatamente. Mas você disse que eu posso desobedecer, então eu vou desobedecer, desculpa.
Maria Limas disse: eu vivo em silêncio porque Ana Raíssa fala todos os meus pensamentos. Que Isso rapaz. Olha, eu me senti importante Correio elegante, depois dessa, viu? Correr. Porra, eu me senti importantíssima. Muito obrigada. Eu me sentiria também, amiga. Isso são comentários do Spotify. A Lohane Bárbara disse: maravilhosos como sempre. Melhor podcast desse Brasil do Brasil. Certíssima, Lohane. Muita gente ansiosíssima pelo Midcast Sem Pauta. Morto Custódio disse que todo o assunto fica para o Midcast Sem Pauta. Adoro, vai ter 6 horas. Desculpa, Morto, mas vão ser 6 horas falando sobre anta gorda. Já decidimos aqui hoje. Anne Ramos disse, disclaimer, não precisa escolher entre vape e maconha, dá para ter os dois, inclusive o vaporizador de erva fornece uma maior redução de danos porque não carbura e sim extrai a umidade da planta. Caraca, olha aí. Meu Deus, eu não entendi nada. Também não, mas eu acho que as pessoas... Uau! É porque é o seguinte, deixa Ela eu é muito explicar pra especialista, não vocês. entendi porra nenhuma. Vamos lá. É porque Tô pronto. tem o vaporizador, tem o que vaporiza um líquidozinho que você compra, Ok. e tem o que vaporiza a erva. Então, ao invés de você queimar e carburar a erva, que é o que faz mal, você usa o vaporizador, que aí ele faz não chega a ser uma fumaça, é um vapor, que aí você fuma sem fazer mal pro seu pulmãozinho. Nossa, praticamente Ficou é mais esse claro jeito. agora? Agora eu entendi. É porque... Obrigada. É porque o que faz mal no vape é o líquido. O líquido que você usa, que geralmente o pessoal Pulmão, né? usa e ingere uma quantidade muito grande, aí solta aquelas fumaças De líquido que parece quente. que é um gelo seco. Parece que é um gelo seco. Não, é porque muitas vezes o produto Por isso encharca mesmo, o pulmão aquele dos líquido, meninos ele tudo, faz né? mal. Exato, exatamente. E aí com o vaporizador da erva, você usa a própria erva. Então, não tem esse problema. É o melhor dos mundos. Mas vamos lá. Como é que você sabe Faz esse os nível de maconheiros, eu tô detalhe? apoiando. Alguém falou pra É ela. porque eu tenho muito amigo maconheiro. O Rodrigo é um deles, né? Temos Rodrigo áudios do Hipólito? Rodrigo Doidão. Tu não Rodrigo ouviu o Doidão, áudio é do Rodrigo verdade. Doidão? Porra. Eu vi, super convincente. Já visualizei ele numa roda. Áudio do Rodrigo Doidão que Mas- vai poder ser disponibilizado para os ouvintes da categoria Cartinhas da Xuxa, Rodrigo? Não, com pouco comentário assim, Rodrigo, embarga. Não. Isso aí só se tiver uma resposta Tem um massiva. quórum. Boa. Eita, bora lá, galera. Então, para os ouvintes que nos apoiam na categoria a partir de R$20, né, Cartinhas da Xuxa, depende de vocês comentarem aqui esse episódio para vocês terem acesso exclusivo a esse áudio do Rodrigo Doidão. Olha aí, galera. Tá na que mão nem de eleição vocês. na França, né? Que nem eleição na França. É obrigado a comentar? Não é, mas é bom, né? É bom fazer seu direito democrático aí. Exatamente. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento que é sobre maconha para poder recitar aqui a penúltima estrofe do hino de Anta Gorda. Que Olha nos diz: só. quanto a brisa dos teus campos Porra. percorrer os vales teus floridos, o perfume leva a quantos que te amam, ó por ti queridos. Perfeito. Maravilhoso. Ô, Rodrigo, você Obrigado. sugeriu Amei. aqui... Hoje vamos encerrar o episódio com o hino de Anta Gorda, é isso? Será que tem, cara, um áudio Não. disso? Não, eu mandei o link aqui. Ah, nesse link já tem o áudio? Já. Inclusive, Maravilhoso. Anta Gorda em francês é gros tapir, viu? Só pra constar. Olha. Peraí, vamos lá. Rotapir. Novamente, PJ, por favor, vai. Gros tapir. Meu francês é péssimo. Eu tô ouvindo aqui a moça do Google e tô simplesmente replicando. Gros tapir. Não, tá certo? maravilhoso. Fica aí a dica. Maravilhoso. Que orgulho de gravar esse podcast. Acabou, Então, Thaís? Acabou? Vamos lá, vejamos. vamos agora se rechear. Não? Acabou, Thaís. Não, peraí, ó, eu não vou ler os do Twitter, não. Vou ler só do Instagram. Não, A Thaís aí eu comentou, vou fumar discordar. aquele... Thaís, aí eu vou discordar. Tem que ler pelo É? menos um Por do quê? Twitter, porque o pessoal ficou triste semana passada, É? porque eu não lia. Deixa eu ver, tem o povo elogiando aqui Ana Raíssa, falando mal de Milico, e o Bruno Teixeira dizendo que queria um prazer. facilitar o projeto do Lhama na Lama. Nem precisa criar imposto novo para o agro por conta das queimadas. Só a palavra já assusta os floquinhos da Faria Lima. É só cortar dono de terra que teve queimada do Plano Safra por uns 5 anos. Quem precisar de dinheiro que vá para o NU. E, para finalizar, vou ler aqui um comentário do Instagram
da Vânia Souza, dizendo: Rodrigo arrasou na aula que deu sobre o tema das drogas. Infelizmente, ainda tem muito hipócrita que bebe uma cachaça arrumada, faz merda e critica quem gosta de fumar um baseado. Cada um com a sua droga. Por hoje é só, pessoal. Maravilhoso. Temos aqui nesse momento ainda, cara, 11h56, nós temos o Reni Barcelos, nosso Catimaradas, ainda acompanhando a gente aqui, e o Rafael Cavalcante, que entrou agora há pouco, disse que entrou só para dar um oi. E o nosso querido Catimaradas, ele fez uma montagem, cara, de toda a bancada aqui do Midcast. Em cima da anta. E o PJ em cima da anta. Bom demais. Não acredito. Meu Deus, ficou Maravilhoso. Cadê? Eu quero ver. O PJ, puta que pariu, é exatamente a expressão. Ficou perfeito. Caraca, que coisa. Mas peraí. Muito obrigado. Embaixo da anta tem Antônio Antenor? Porra, mas Os nossos Rômulo e Remo. Anta gorda, somos todos nós. Caralho, fantástico. Oh, que lindo. Deixa eu mandar aqui Amei. no Quero chat. ver. Nunca emocionado. pensei. Fantástico. Ó, mandei aí a bela montagem feita por Catimaradas. E cara, pegou uma foto que aqui isso? do Rodrigo maravilhosa também aqui. Né? Ele aproveitou a foto Porra, do né? ponto do Midcast em Brasília, botou a minha carinha ali, botou a carinha do Rodrigo e do PJ. Eu vim diretamente de Fortaleza com a minha blusinha aqui, ó. A tradição. Cara, que incrível. Cara, que negócio Tô maravilhoso. emocionado. Assim, eu tô muito feliz de estar encoxando o nosso Diego, cara. Isso tá muito bom. Fantástico. Não, o jeito como eu tô Obrigado. olhando pro pescoço do Diego, nitidamente Não, eu quero lamber o pescoço Tá do Diego. maravilhoso. Assim, a orelha. O lóbulo. Assim. O O Lobo Rodrigo foi. tá muito Che Guevara nessa foto, né, cara? Caraca, muito Porra, eu não Tô consegui feliz, carregar ainda. Que ódio da minha internet. Foi o topete que precedeu esses longos cabelos do Rodrigo. Exatamente. Eu tô muito feliz. Muito Tô muito obrigado, feliz de estar nesse Catimaradas. momento, gente. Sensacional, cara. Eu não vou Obrigado, conseguir cara. comentar, porque infelizmente eu ainda não consegui carregar, mas eu tenho certeza Thaís, que enquanto eu lindo. leio aqui o nome dos nossos apoiadores, você vai carregando aí. Então vamos lá, ó. Categoria Tá bom. Cartinhas da Xuxa lá na Apoia-se. Temos Wagner Gomes, Ricardo Jaloto, Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Fernando Lira. No Pix, Leonardo Gandolfo, Lucas Ramos, André Calazans, Caroline Graciane, Dandara Marques, Ana Carolina Xavier, Edna de Lourdes, Paula Nogueira, Valmir Custódio, Márcio Luiz, Maria Carolina e Leonardo Spor. E na categoria Beijo da Lhama, no Apoia-se, Rafael Cavalcante, Reni Barcelos, Laís de Moraes, a prima do Alexandre de Moraes, e Camila Neiva. E lá no Pix do Beijo da Lhama temos Bruno Felipe Teixeira, Guilherme Carvalho, Flávia Rodrigues, Pedro Henrique Lira, nosso mecenas, e Cristine da Silva. Muito obrigado a todos que colaboram com a gente, principalmente... Deixa eu fazer um disclaimer. Claro. Hoje é aniversário de Rodrigo Rocha, que estava conosco no dia que esta foto usada Eita! pela montagem do Reni foi tirada. Olha Então, só. Excelente. Então, vai ter parabéns Chará do irmão de pro Thaís. Rodrigo Rocha. Cara, faz séculos que não tem. Pra delírio de Rodrigo Hipólito, vamos lá, no 3, 2, 1 aqui. 3, 2, 1. Parabéns. Parabéns para você. Parabéns pra muitas anos Na de vida. Na lavoura da lesade, porque anta gorda do Rio Grande do Sul. Quanto tempo a gente não fazia isso? Eu já tinha até me esquecido que tinha esse grande momento. Achei que o Rodrigo ia desligar a câmera dele na hora e sair. Mas ele foi forte. Obrigada, Rodrigo, Elaine, pela consideração. Caraca, PJ, você realmente está participando de um episódio histórico aqui do Midcast, cara. Até a volta do Parabéns Coordenado nós tivemos. É isso. Me sinto Forrest Gump, cara. Sabe? Me sinto ele. Maravilhoso, gente. Então é isso, fechamos Gente, aqui. eu consegui ver a foto agora. Eu vou ver até de novo. Amei, obrigada, camaradas. Pessoal, comprem lá a estampa do Tem que Dilapidar as Fortunas. Teve gente comprando body, né, de criança, né, Thaís Kisuki, essa semana com Tem que Dilapidar. Eu comprei minha caneca, está já, espero, chegando, né, Ana Rita? Você também, né, Ana? Também. Estou esperando minha caneca Em breve estarei com a para caneca. tomar café
no trabalho, aquele café de licitação por menor preço, ó. Na descrição do episódio aqui o link é o bit.ly/estampa-midcast. E ó, agora cortes do Midcast no YouTube, hein? Só no canal do YouTube exclusivamente. Meu novo hobby é fazer capas para os vídeos, né? Usando foto de vocês. Então vai lá, youtube.com/podcastmedia, ou procura por Midcast Política e você acha lá. É isso? Faltou alguma coisa? Não, né? Este podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki, Ana Raíssa e PJ Brandão. Edição desse que vos fala, Victor Souza, sei lá como, né? Com esse 2 horas e 40 de gravação, mas 40 minutos foi falando de Antagorda. As nossas redes sociais são @podcastmedia no Twitter e no Instagram. Blue Sky é Midcast Política. Rapidamente, redes sociais de vocês, por favor. Tá esquecido. Isso, tudo junto, É isso, vai PJ, você agora. @Antagorda, não, brincadeira. @HQ Sem Roteiro, Twitter, Instagram e TikTok. E @Podcast Nicolas, no Twitter e no Instagram. Caraca, você agora me fez pensar, será que tem um perfil de Antagorda nas redes sociais, cara? Enquanto vocês estão falando aí, saberemos em breve. Continuem, por favor. Então, o canal do WhatsApp, caraca, tem pref.antagorda no Instagram aqui, ó. Antagorda News. Caralho, não tem uma anta no escudo de armas de Antagorda. Isso é um absurdo. Mentira. Caraca, Gente, que crime, correram. cara. Que crime isso. Cris Novoseley, quando você for eleito prefeito de Antagorda, por favor, coloque uma anta aqui. Então é isso, gente, ó, canal do WhatsApp na descrição do episódio também, pra você receber nossos informativos por lá. E é isso, valeu, ouvinte, abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Falou. Em terras bem dobradas do Rio Grande, sobre um vasto